Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Esse é o Jornal Últimas Notícias, apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o jornal de hoje falando de política. Com a nossa conversa, eu tenho que salientar o furo da Folha de São Paulo de ontem, né? Que falava que Lula avalia não participar dos debates na TV. Pelo menos durante o primeiro turno da campanha eleitoral. O primeiro debate vai ser dia 16 de agosto na Rede Bandeirantes. Ele também será expansível para outras redes, como a Jovem Pan e também canais do YouTube. E até agora, Lula não manifestou a sua presença no debate. Olha que estratégia dele. Ele quer que a direita se enfrente no debate. Pois o debate sem ele, que é o único de esquerda, né? Os outros irão se esfolar. E ali sairá insípido do combate. Ao contrário, se ele for ao debate, né? Todos os de direitas irão bater em cima dele. E com certeza ele sairá prejudicado. E por este lado da visão, eu tenho certeza que é uma estratégia sensacional. O Lula sempre foi um estrategista sem igual. Se ele se empenhasse com essa mesma visão que ele tem para funcionar dentro da máquina pública, ele seria o melhor presidente do mundo. Mas em vez de adicionar as coisas boas ao seu governo, ele coloca companheiros para lidar com pastas que não têm conhecimento. Pois não adianta botar um músico para comandar a pasta da cultura se ele não sabe como funciona a máquina pública. Ele tem que ter conhecimento de causa. Veja só a companheira de Lula, Margareth Menezes. Artista de um sucesso só. Pelo menos eu só conheço uma música que ela teve repercussão aqui no Sul e o resto ninguém conhece. No primeiro ano dela no poder da pasta, sabe quanta grana ela liberou? 3,8 bilhões em 2023. Até o final deste ano, mais de 15 bilhões serão destinados a amigos da ministra. Não é pelas cifras que eu estou falando, pois quem mais ganhou recursos do governo, conforme o Google, eu fui pesquisar, né? Foi Gustavo Lima, que ganhou 52 milhões, Bruno Marrone 45, Leonardo 42, Chitão e Chororó 38 milhões. Eu não estou dizendo que eles não merecem. Eu só estou dizendo que a lei de incentivo à cultura é incentivo à cultura. Ela tem que ser direcionada a pessoas que não têm grandes posses. Tem que ter um novo formato de busca desses recursos, pois este que existe aí, só as pessoas com grande conhecimento conseguem retirar dinheiro dela, né? Este que está em vigor, só os grandes conseguem. Essa grana tem que chegar ao pessoal que está começando a jornada na cultura. E dentre esse bolo, os amigos da ministra Margareth Menezes é quem tem mais chance de angariar os fundos. Veja só. Lembra da Cláudia Raia? Eu não esqueço dela. Ela ganhou 5 milhões para fazer 2 apresentações de uma peça de dança. Uma peça de dança.
Sem falar do carnaval que a ministra Menezes, Margarete, liberou muita grana, inclusive com um projeto seu. Eu nem sabia que dava para acontecer isso. É proibido. Mas ela direcionou dela 640 mil reais para o Carnaval de Salvador. Vai ali no Google e dá um buscar aí que você acha. Estas inconsistências que fazem as estratégias de Lula irem por água abaixo. Uma pessoa que o ajudou nas eleições ser líder de uma pasta tão importante como essa, sem um conhecimento prévio de causa, é o que afunda esse país. Não podemos citar situações que fazem o governo prosperar. Podemos citar que o líder do governo Lula no Senado, Wagner, queria vender um imóvel de 16 milhões de reais. O senador Wagner. Cara, ele ganha 45 mil por mês. E ainda bem que a venda foi barrada no cartório da Bahia, né? Depois que o parlamentar do PT apareceu com o escândalo do Banco Master. Olha só, essa é a companheirada que está acompanhando Lula. Lindenberg Farias, também do PT, do Rio de Janeiro, destinou quase 2 milhões de reais em emendas parlamentares para 3 cooperativas ligadas ao MST do Paraná. E sem contar que as cooperativas ficam em redutos políticos de Gleisi Hoffmann, que é a namorada de Lindenberg Farias. Olha só a ogonha que acontece, né? Olha só o pessoal que rodeia o Lula. Então eu poderia citar dezenas de falcatruas recentes da companheirada do Lula. Ele não toma providência, parece que ele resguarda os seus semelhantes. E isso faz o Brasil um país extremamente corrupto, com insegurança jurídica, sem perspectiva de melhora. Nessas próximas eleições eu lhe imploro, leve em consideração quais são os seus ideais. Com qual político você se afina melhor? Não sabe? Entra no Google, cara. Dá uma olhada aí. Esse é o programa político Entendendo a Política de hoje, aqui do Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de esportes agora. Pessoal, esportes. Hoje o Internacional volta a duelar no Campeonato Brasileiro. Depois de cerca de 50 dias sem ter jogos oficiais. Hoje enfrentará o Cruzeiro lá das Minas Gerais, às 21h30, no Beira-Rio. Isso se as águas do Guaíba deixarem, né? Pois a situação está calamitosa. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Aqui na Serra, os rios subiram bastante. E o que eu quero dizer para vocês? Eles desembocam lá em Porto Alegre City. Bom, o Internacional, depois dessa parada, tem sim algumas questões físicas. Mas questões físicas ainda? Sim. Rocher só voltou a treinar no domingo e, se tiver condições, sim, deve ser o titular. Mas se Pesolano tiver dúvidas, Antony é que entra em campo. Também a tendência é que Paulinho volte à titularidade, de acordo com o que o Pesolano botou nos jogos treino. No lugar de Bruno Henrique, Paulinho. O Internacional começa com uma sequência de partidas bem pesadas, pois tem que mesclar entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, a vida
vai ser dura para os colorados daqui em diante. E para o Grêmio também, né? Mas o Grêmio só entra em campo amanhã pela Sul-Americana. O técnico Luiz Castro decidiu agora de manhã a escalação que atuará em La Paz, às 19 horas. E a tendência é que um time alternativo entre em campo, mesmo que a equipe que viaja até a Bolívia é um time completo. Então, provavelmente, vai ter um time alternativo, um time com atletas que não entram nos jogos normais. E vamos ver o que vai dar, né? Esse é o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o nosso patrocinador esportivo é a Natal Fitness. Bom, vamos começar a falar das coisas ruins que estão acontecendo em decorrência das chuvas que atingem o nosso município. O nível do Rio das Antas subiu significativamente ontem, depois do encerramento da edição. Não tínhamos essa informação no jornal de ontem. E agora temos a informação que o trecho da ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, está dessa maneira. Dá uma olhada aí, ó. São estas as imagens que rondam as redes sociais. Então, se você não tem um submarino, a travessia dessa estrutura não está sendo possível. E por questões de segurança, a ponte que liga os dois municípios segue sendo monitorada pelas autoridades, essa que foi reformada. Então, vamos ver, tomara que fique tudo bem. Porque, saindo da pauta, quando as altas dos rios são assim, descem de lá galhos, troncos, e se vem um meio atravessado aí, temos que nos cuidar. Bom, tomara que não aconteça nada. Hoje, então, orientamos os motoristas que evitem esse trecho até que haja condições seguras para a liberação da via, para a travessia, tá? Então, para você entender, não é só baixar o nível do rio, é esperar que as autoridades liberem o trecho, tá? Em outra situação que devemos salientar é a queda de uma árvore que bloqueou totalmente o trânsito na linha Serturina, próximo aí a BCTG. Deixa eu botar para vocês entenderem. Ó, nesse trecho aí, ó, próximo a BCTG, o local foi sinalizado por equipes do Departamento Municipal de Trânsito, que orientam os motoristas que evitem esse trecho também para buscarem outras rotas alternativas até que a via seja desobstruída. Não sei como está nesse momento, mas nesse momento que você está vendo o jornal. Mas então sempre preste atenção, vá devagar, que a coisa tá feia. Em outra situação, podemos salientar que ocorreu deslizamentos na 470, no quilômetro 218, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. O incidente ocorreu em um barranco, às margens da rodovia, que afetou o tráfego. De acordo com as informações divulgadas pelas equipes responsáveis, o trecho permaneceu com bloqueio até hoje de manhã.
mas não temos certeza o que está acontecendo. Então ele ficou operando com restrições de circulação. Durante o dia será realizado... Deixa eu botar ele aqui, ó. Deslizamento aqui, o que aconteceu aqui, ó. Dá uma olhada. Foi antes de noite tirada essa foto, mas é uma foto de se preocupar, pois é onde ocorreu os desastres aí na Serra do Rio das Antas, e será realizado avaliações das condições de segurança para definir e possibilitar a liberação total da pista. Por enquanto, até hoje de manhã, os motoristas que trafegavam devem redobrar, reduzir a velocidade, redobrar a atenção e estar preparados aí para possíveis retenções no local. Que coisa, né? A elevação do nível do rio Taquari, que é quando termina o Rio das Antas, próximo aí à balsa, daí já começa o rio Taquari. E ele causa alagamentos em Santa Teresa. Na manhã de hoje podemos perceber o início do infortúnio. Deixa eu ver aqui... eu não sei se eu tenho, acho que eu não tenho aqui as imagens de Santa Teresa, mas a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta vermelho para inundação, pois a cota do rio em Santa Teresa é 14 metros. E agora há pouco eles já contabilizaram 17 metros, informando o risco de alta no município, né? Em alguns pontos, o trânsito já está comprometido com uma lâmina d'água sobre a pista. Agora há pouco, também moradores locais informaram que o campo de futebol já está tomado pelas águas e ele estava chegando no salão. A orientação da Defesa Civil é para que os moradores das áreas de risco sigam o plano de contingência municipal e deixem o local sujeitos à inundação quando orientados pelas equipes de emergência. Até o pessoal escrever a pauta de hoje, não tínhamos nenhuma pessoa em Santa Teresa ilhada, né? Em caso de necessidade, a população deve acionar a Brigada Militar 190 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. A prefeita Gisele, calma um pouco também, na madrugada de hoje fez um vídeo e disse que não há pessoas desabrigadas, mas ela pede bastante atenção. E a gente sabe que é um local que temos que ter o maior cuidado quando há esses riscos de cheia. Bom, em relação à Ponte Ernesto Dornelles, deixa eu ver aqui onde é que tá a Ponte Ernesto Dornelles, dá uma olhada aí, ó. Olha onde está essa água, a poucos metros da Ernesto Dornelles. A Polícia Rodoviária permanece ali de olho na alta do Rio das Antas, pois, como você pode perceber, a situação é crítica. Se a elevação continuar, deverá ser fechada essa ponte, mas por enquanto aí o tráfego de veículos continua no sentido pare e siga, dando fluxo ao movimento da via. Isso acontece das 6 da manhã até as 23 horas, das 6 da manhã às 11 da noite. A Defesa Civil de Bento Gonçalves monitora os níveis do Rio das Antas e permanecem elevados e já ultrapassa a cota de inundação. As equipes da Prefeitura iniciam o atendimento na localidade da Alcântara, realizando a retirada preventiva das famílias e o encaminhamento, se necessário, ao Salão da Comunidade de Faria Lemos. Isso já acontece nas últimas 24 horas. O município registrou um acumulado de aproximadamente 100 milímetros de chuva. Também foram registrados quedas de árvores em diferentes pontos do município. As equipes seguem mobilizadas para atender ocorrências e monitorar a situação. Não é muito fácil, né, pessoal? Vamos para o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, nós temos 2 patrocinadores aqui no Jornal Últimas Notícias, que é a Harmony Sonorizações e a Natal Fitness. Agora vamos abordar um assunto que envolve todos mesmo. São as altas nos preços de 2 situações distintas que pesam igualmente no bolso do brasileiro. O primeiro é o preço do gás GLP de cozinha, aqui na capital do vinho. Ele estava custando em média R$ 125 o botijão de 13 quilos. E agora o valor poderá chegar a R$ 161 em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, inclusive Bento Gonçalves. A variação teve impacto com o aumento do tributo ICMS. O preço mostra que o consumidor pode sentir uma pressão muito maior do que apresentada pelo indicador nacional. A galera quer te fazer acreditar que está tudo dentro dos conformes quando não tá. O indicador nacional diz, mas só subiu 1% o feijão, o arroz e o... Não. Na carne a gente sente que a coisa é diferente. O valor final vai depender do gás GLP, vai depender de uma combinação de logística, distribuição e impostos. E concorrência entre as vendas e também margens de lucros no varejo. Que coisa, hein? Vai aumentar o gás, meu chapéu. Em outra situação, podemos contextualizar uma outra maneira de alta. Você já viu o preço do bis no mercado? Sim, o chocolate bis. Pois ele continua com o mesmo preço. Legal, né? Sem alterações no preço, mas alterações na caixinha. Agora vem com uma surpresa. Deixa eu botar aqui. Dá uma olhada aqui a surpresa do bis. Dá uma olhada, só tem uma fileira de chocolate na embalagem. Aí já virou sacanagem, né? Olha só a imagem que ronda as redes sociais. O doce, que já é sabor chocolate, nem é chocolate, é sabor chocolate, está agora com as novas embalagens que estão deixando o doce cada vez melhor. Claro que ele está ficando cada vez melhor, cada vez mais gostoso. Mas agora a embalagem, né, evita que o ar entre e deteriore o doce. Então ele dura mais do que as embalagens mais antigas. Mas a empresa dá um jeito sempre de cobrar a mais por isso. E nesse caso se chama de reduflação. Este nome significa que é colocado menos na embalagem para cobrar o mesmo preço. Lembra que as caixas de bombons antigamente vinham com 500 gramas? Hoje tem algumas que vêm com 200. O pacote de massa, que era de meio quilo, agora é 350 gramas. Reduflação. Esta estratégia para reduzir os custos sem alterar os preços cobrados. Que coisa, né? Bom, deixa eu dizer para vocês aqui que a imagem de fundo é alarmante. Ela se refere a uma nova tragédia que a Serra Gaúcha está enfrentando. Estamos revivendo situações terríveis que são impostas pela natureza.
E nessa imagem nós temos uma imagem de uma casa sendo levada pelas águas do Rio das Antas. E pior, temos o vídeo dessa imagem, deixa eu botar aqui para vocês verem dessa imagem, ó, dá uma olhada. Que coisa terrível! Percebam que a força das águas são implacáveis. A correnteza do Rio das Antas provoca esta cena impressionante. Provocou hoje de manhã, próximo à ponte que liga os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã. Uma casa foi arrastada pelas águas em meio à elevação do Rio das Antas. A imagem foi registrada por moradores. Até o momento não há confirmação oficial sobre feridos relacionados nestas ocorrências. Mas a situação é complicadíssima. Pessoal, um grande abraço. Maiores informações, a gente se fala amanhã.